E aí, turma do primeiro ano do ensino médio da Escola Deputado Ilan Andrade. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos, que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui a explicação do conteúdo da nossa terceira semana do PET Volume 2. Espero que com essas explicações você tenha condição de resolver o seu PET e nos enviar através do link que eu estou postando para vocês no Google Formulation, certo? No Google Formulário. É um link que eu coloco lá, vocês vão responder ou enviar uma foto, conforme seria. Bom, nesta semana 3, o assunto específico da semana 3 é o chamado queda livre e lançamento vertical para cima. Bom, vamos iniciar falando o que vem a ser queda livre. Todo corpo, quando ele é abandonado próximo à superfície da Terra, em qualquer posição que você abandonar, qualquer corpo que tenha massa menor que a da Terra, lógico, devido a uma força de atração que a Terra, por ter uma massa maior, segundo Isaac Newton explicou, ele atrai os corpos de massa menor. Todo corpo abandonado próximo à superfície da Terra, com certeza, ele vai cair sobre a Terra. Em qualquer posição que você estiver próximo à superfície da Terra. Se eu abandono esse pincel, ele cai sobre a Terra. Por qual motivo? Por causa de uma força chamada força gravitacional. Essa força, também chamada força da gravidade, ela puxa os corpos sobre a face da Terra. Então a gente começa a pensar, qualquer corpo que eu abandonar, independente da sua massa, não sendo muito grande, ele vai cair na face da Terra? Vai. Só que o tempo de queda depende de certos fatores. Vamos iniciar mostrando aqui uma experiência que você pode fazer simples. Eu tenho aqui 2 folhas de papel A4, independente se ela está com alguma coisa escrita ou não, eles têm a mesma massa. Se eu abandonar essas 2 folhas de uma mesma altura, elas vão demorar um certo tempo para chegar na superfície da Terra. Todas 2 vão sofrer a mesma força gravitacional. Significa que a Terra vai puxá-las com a mesma força. Mas nesse caso, se eu abandonar as 2 de uma certa altura, mesma altura, eu não posso afirmar para vocês qual que vai chegar primeiro. Por quê? Devido ao formato dessas folhas, ao começar a cair, uma ou outra pode virar e tomar uma posição em que a resistência do ar pode não segurá-la. Aí ela vai mais rápido. Então eu não posso afirmar se as 2 vão cair juntas. Eu posso abandoná-las, pode chegar juntos ou não. Mas se por acaso eu fizer isso aqui com uma delas, o peso dessa é maior do que esse? Com certeza não, porque eu só embolei a folha, ela tem o mesmo peso. Se eu levar essa na balança e essas vão pesar a mesma coisa. Porém, também as 2 estão sendo atraídas pela mesma força gravitacional. Mas se eu abandonar as 2, com certeza essa vai chegar primeiro. Por que esta vai chegar primeiro? Porque, pelo formato dela, o ar não consegue segurá-la. Então, ó, a diferença. Então, vocês façam isso e vão perceber. Então, o que acontece? Eu abandono os corpos, o que demora a fazer com que ele chegue ao solo é a resistência do ar. Então, se eu abandonar uma marreta e uma pena de certa altura, qual que chegará primeiro ao solo? Tanto a marreta quanto a pena estão sofrendo a mesma força gravitacional. Porém, a resistência do ar não vai conseguir segurar a marreta, ela despenca. Mas a pena, devido à resistência do ar, ela vai ficar planando, vai demorar mais tempo. Isso aqui, onde tem atmosfera, onde tem ar. Se eu fizer essa experiência lá na Lua, onde não tem atmosfera, mas tem força gravitacional, que a Lua também atrai os corpos perto dela, se eu abandonar uma marreta e uma pena, lá elas vão chegar juntos, tanto a marreta
quanto a pena, porque não tem atmosfera, não tem ar para segurar. Então a gente despreza a resistência do ar. Então, nesse caso, a resistência do ar que faz com que alguns corpos demorem mais. Então, força gravitacional, todo corpo tem a mesma, certo? A resistência do ar, que é a atmosfera, faz com que alguns corpos demorem mais chegar ao solo, porque ela segura o corpo, o atrito deles com o ar demora mais. Bom, toda vez que eu tiver uma força, eu tenho uma aceleração. Essa aceleração, quando tem corpos perto da superfície da Terra, é chamada de aceleração gravitacional. É a aceleração da gravidade, a força da gravidade provoca uma aceleração gravitacional. Essa aceleração gravitacional, simbolizada pela letra G, vale em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em média, em toda a superfície da Terra, varia um pouco a mais, um pouco a menos. Nós arredondamos para G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isto? Toda vez que um corpo estiver no espaço, perto da superfície da Terra, eles vão estar sendo puxados por uma força gravitacional e a aceleração que ele está submetido é sempre essa. Independente se ele está subindo, se ele subiu e parou lá em cima, a aceleração é sempre a mesma. Em qualquer posição que ele esteja próximo da superfície da Terra, ele vai sofrer uma força gravitacional e a aceleração da gravidade é sempre constante, é a mesma em qualquer posição. Ok? Bom, hoje da coisa importante que nós temos que falar. Todo corpo, quando ele cai, ele vai aumentando sua velocidade. Devido à força gravitacional, vai fazendo a velocidade aumentar, porque ele tem uma aceleração. Então, ao aumentar, ele sempre vai aumentando. Isso, corpos muito perto da Terra, simplesmente acontece isso. Quando você abandona um corpo mais distante da superfície da Terra, essa força gravitacional que puxa, ele vai sofrendo uma aceleração e a resistência do ar, quando não é desprezada, ela vai aumentando à medida que ele vai atritando com o ar, vai aumentando. Quando essa resistência do ar equipara com o peso do corpo, aí ele para de aumentar a sua velocidade, ele vai começar a cair com velocidade constante. Aí ele vai cair com a mesma velocidade até chegar no solo. Isso acontece com as gotas de chuva. Cai lá do alto, ela só vai aumentando a velocidade. Quando chega em determinado tempo, a força da gravidade, ela equipara a força de resistência, que é contrária, anula, aí ele começa a cair com velocidade constante. Por isso que a gente não sofre muito quando cai uma gota nas nossas costas. Senão seria igual um prego. Se eu abandonar um prego, ele chegaria com tanta velocidade que penetraria no nosso corpo, podendo até matar. Um efeito parecido é usado em paraquedas. Quando nós saltamos de uma certa altura de um helicóptero, de um paraquedas, à medida que nós saltamos, a nossa velocidade, que antes era zero, nós estávamos lá naquela altura, ela vai aumentando. Ao determinado ponto, o cara é instruído para isso, ele abre o paraquedas. Você pode ver em filmes, por exemplo, quando abre o paraquedas, parece que o paraquedas dá uma subida. Na realidade, a resistência do ar, ele vai acoplar ali naquela aba do paraquedas, dá uma puxada assim, ó, e a partir daí o paraquedas começa a cair com velocidade constante. Até o cara tem uma aterrissagem lá perfeita. Senão ele chegaria com tanta velocidade e esborrachar lá no chão, nem paraquedas, nada poderia, né, no último momento, salvá-lo. Ok? Então esta é a nossa primeira fala para o nosso PET, terceira semana para o nosso primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos continuar fazendo as atividades. Logo depois estarei postando o segundo vídeo aula para a nossa terceira semana, para que vocês possam fazer o PET, não é copiar a resposta, não. É fazer, vocês têm que aprender, gente. Presta atenção nessas aulas, assiste uma vez, duas, e na hora de responder, façam a resposta de vocês. Tá certo? Eu estou postando esses vídeo aulas para ajudar vocês a resolver as questões, entendendo um pouco, né, secamente, jogando lá a resposta para vocês. Depois eu posto a resposta, você conferir com o que você fez.
não esqueça de postar as atividades no Google Formulário, que é o link que eu disponibilizei para vocês para o nosso volume 2. Ok? Quem tiver dúvida, pode perguntar. Nós temos aí o horário lá no chat lá para vocês fazer pergunta, ou mesmo no Zap. A gente prefere o chat, que é o documento oficial para a gente dialogar. Beijinho, beijinho. Tchau para vocês. Ok?